Hoje você vai aprender a fazer uma introdução cinematográfica magnética no CapCut PC, como essa que você vai ver aqui agora. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber? O que eu posso definir para você é que o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. A existência de um mundo invisível, onde forças malignas atuam em silêncio. A Bíblia fala dele. Um reino de trevas, onde legiões se movem sem serem vistas. Algumas seitas heréticas negam a existência do inferno, mas o inferno existe. Neste vídeo, revelamos como a série se conecta com textos sagrados e rituais reais de magia negra ainda praticados hoje. E talvez a pergunta não seja se o mundo invertido existe, mas o quanto dele já está aqui. E aí, você curtiu? Pois é, esse tutorial aqui é de longe o maior tutorial de edição cinematográfica magnética já postado no YouTube, beleza? Então, no decorrer de todo o tutorial, vou dar várias dicas que pode mudar completamente a sua dinâmica de edição, pode mudar completamente a sua visão de mundo e principalmente melhorar a retenção do seu canal, a retenção do canal do seu cliente, tá? Você vai sair desse tutorial muito mais maduro, uma edição muito melhor. E eu te digo, mesmo se você não entender nada de edição, a gente vai fazendo bem devagar, um passo a passo bem prático, e você vai conseguir editar uma introdução como essa no final desse tutorial. Mas tem que ficar até o final, tá? Até o final, porque a gente sempre deixa várias dicas, várias pistas durante o tutorial. Tutorial longo como esse são importantes para separar os homens dos meninos, tá? E as mulheres estão inclusas também, beleza? Porque são nesses tutoriais longos que muita coisa legal é exposta, é colocada, tá? Então acompanhe até o final com muita atenção, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Aqui tem ouro puro, eu não vou esconder absolutamente nada, então bora que vamos. Aqui é comum você estar intertido aí no tutorial e esquecer de dar o like e de seguir a página, tá? Então faça agora aí, tá? Que vai ajudar bastante para a gente continuar apostando conteúdos como esse aqui. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de introdução cinematográfica magnética, esse nome aqui, ó, não é só para te chamar atenção, não. Esse nome aqui, basicamente, é o nome que se dá a vídeos e introduções que vão deixar o seu telespectador grudado na tela o tempo todo. Essa técnica é muito utilizada, por exemplo, por MrBeast, por grandes youtubers, para deixar a introdução do vídeo mais chamativa. É como se a gente apresentasse um resumo. Isso faz parte do nosso protocolo Faísca, tá? O nosso protocolo Faísca, a gente colocou, né, as etapas ali de uma introdução magnética, uma introdução que atrai. Mas isso aqui é assunto mais pra frente. Quais são os elementos de uma introdução magnética e o que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo? A gente vai falar sobre trilha sonora, que é muito importante para nossa introdução magnética, tá? A trilha sonora, ela precisa estar sincronizada, precisa haver uma sincronização com a nossa narração, que a gente está falando de um vídeo narrado. A nossa trilha sonora também tem que ter ritmo junto com a narração. Tudo isso daqui, ó, tem que estar sincronizado, tem que estar conversando com a narração que nós vamos utilizar, beleza? A gente fala também sobre locução magnética. Não adianta eu ter uma boa locução se eu não gerar um bom roteiro. Tá aqui o roteiro, ó. Se eu não gerar um bom roteiro. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. Um bom roteiro é o início de tudo. A gente vai te ensinar aqui como que gera esse bom roteiro também. A gente precisa gerar uma boa locução. Vai ser ensinado no vídeo de hoje também. O vídeo está completo, velho. Tá completo, mas você precisa ficar até o final. Acompanha o tintim por tintim, porque você vai aprendendo muito com os insights que a gente vai dando no decorrer do tutorial. Seleção de imagens. A seleção de imagens, né, ela pode ser imagens da própria web, disponíveis aí em diversos sites, em bancos gratuitos, no próprio YouTube. A gente seleciona e utiliza essas imagens sim, beleza? Ou então imagens de IA. Pessoal, não necessariamente o seu canal Dark precisa ter somente vídeos com inteligência artificial. Inclusive, o seu espectador, o seu telespectador, ele consegue identificar quando você criou imagem, né? Quando você criou um vídeo 100% com IA. Então é importante você utilizar imagens reais. Essas imagens você pode usar de bancos, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, em bancos gratuitos, a gente tem o Pexels, que é um excelente site, totalmente grátis. Você não precisa fazer nem o login para você baixar as imagens do Pexels. Aí, por exemplo, você vai aqui em vídeo. Eu quero pesquisar sobre... A gente está falando aqui sobre inferno, né?
Inferno. Olha só, que legal. Tem várias imagens interessantes aqui e você não precisa fazer nem o login. Por exemplo, se você quiser baixar essa imagem aqui do vulcão, ó, só você vir aqui em baixar grátis. Eu tô falando isso para você não se limitar a utilizar somente imagens com inteligência artificial, mas a gente vai ensinar também vocês a gerarem essas imagens aqui também. Ritmo de edição, muito importante a gente colocar ritmo de edição, depois de escolher a trilha sonora, a locução, a gente precisa dar ritmo para essa edição e a gente vai aprender a fazer isso aqui hoje, tá? O sobe-som, que são os drops cinemáticos, isso aqui é o que entra entre a narração. Isso aqui é ouro puro, tá? Ouro puro. Isso aqui diferencia uma edição amadora de uma edição profissional. Isso aqui traz muito valor, principalmente se você colocar na introdução do seu vídeo, beleza? Traz muito valor. Basicamente é o quê? Elementos, vídeos, imagens que a gente pausa a narração e ilustra o que foi dito ou o que está sendo dito. A gente pode colocar reportagem de televisão, trechos de podcast, o que ilustrar o que você está falando. Isso aí é muito utilizado em jornal, em né? O Fantástico da Globo utiliza muito isso. Grandes podcasts utilizam muito isso. Então, assim, a gente vai te ensinar a utilizar isso aqui. Você vai ver que é muito tranquilo, muito simples, tá? E aqui na finalização, que é uma parte muito importante, a gente fala principalmente aqui, ó, de efeitos sonoros, tá? E o protocolo fantasma. Ah, Helder, o que é esse protocolo fantasma? Esse protocolo fantasma, inclusive, está sendo gravado. A gente vai disponibilizar ele lá no nosso curso. Mas você não precisa sair comprando o curso agora, não. Fica tranquilo, fica calmo. A gente está falando sobre técnicas de uso justo, beleza? Então, a gente vai utilizar imagens, como você viu aí na introdução, imagens com direitos autorais. Contudo, a gente vai dar o fair use, né? Fair use. Tava até errado aqui, ó. Vamos dar o fair use para ela, tá? Gente, o que é o uso justo? A gente coloca imagens com direitos autorais e dá o uso justo. A gente agrega valor àquilo. A gente não utiliza e não faz que o nosso conteúdo seja aquilo, sabe? A gente não rouba nada. A gente dá um valor para aquilo e ilustra. Basicamente, é o que a gente vai fazer aqui, beleza? Vamos partir para a prática, porque eu não gosto dessa parte teórica, não. A gente precisa passar por ela, mas eu não curto muito, não. Vamos para a prática, para o programa aqui, porque essa introdução ficou legal demais. Bom, aqui nós estamos com o programa CapCut PC aberto. Na verdade, já até abri um projeto aqui no CapCut PC. É muito simples, é um programa excelente e a gente vai arrastar os nossos arquivos para cá. Helder, como que eu faço isso? Você pode pegar da pastinha e arrastar para cá. Beleza? Como você pode vir aqui também nessa área que é a área de importação do programa e clicar em importar. Todos esses arquivos já estão disponíveis aí para você na descrição desse vídeo. Então você pode clicar e baixar e acompanhar a edição junto comigo. Para a gente começar a edição, eu vou pegar a locução e arrastar para a minha timeline. Eu clico e arrasto ela para cá. Eu vim aqui nesses 3 pontinhos aqui, ó, e coloco a altura da minha faixa para alto, porque eu quero deixar ela mais visível aqui enquanto eu explico para vocês. Eu vou clicar em Ctrl e mexer o scroll do mouse para eu aumentar a minha timeline aqui para eu ver com mais detalhes o que eu estou fazendo. Então aqui nós temos a locução, ó, se liga só. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a locução já está aqui, que é a nossa linha, nosso fio condutor, certo? É selecionar os pontos onde vão entrar. Lembra dos drops cinemáticos? Então, nós vamos selecionar os pontos onde vão entrar os drops cinemáticos. Essa parte é top, porque ele faz parte da base do nosso vídeo. Para eu selecionar o ponto é muito simples. Eu coloco meu cursor onde eu for selecionar esse ponto e clico em Ctrl B. Ele já fez um corte aqui para mim. Eu clico em cima da minha locução e arrasto ela um pouquinho para cá, para sinalizar aqui que aqui vai entrar um drop, beleza? Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. A existência de um mundo invisível, onde forças malignas atuam em silêncio, movem sem serem vistas. Neste vídeo... Aqui, ó, antes de entrar nesse vídeo, vai entrar também mais um sobe-som, tá? A gente utilizou muito o sobe-som no vídeo do Neymar. Tá até aqui, vou deixar no card para vocês. A gente utilizou muito sobe-som, a gente colocou imagens do Neymar, a gente colocou imagens da apresentação dele no Santos, a gente colocou imagens de gols dele usando essa técnica de drop cinemático, tá? Ficou muito legal. Se você quiser, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode clicar aí nesse tutorial, beleza? Ele tá muito legal também. Aqui nós selecionamos então as partes que vão entrar os nossos drops cinemáticos. Bom, para entrar os drops, eu preciso dos drops aqui, né? Então, eu deixei aí na pastinha para vocês em inserts alguns arquivos, tá? Esses arquivos, eles foram selecionados a dedo
beleza? E você pode usar à vontade se utilizar da forma que eu estou utilizando aqui, tá? Eu vou explicando ao longo da edição. A gente vai começar com esse recorte aqui, ó. O que eu posso definir para você é que o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Para eu não precisar arrastar ela para cá, ó. Quando eu arrasto ela para cá, tá vendo que ela vem toda e eu tenho que fazer cortes aqui, recortes? Para eu não precisar fazer isso, é só eu clicar em cima dela. E aqui, quando eu clico em cima dela, tá vendo essa borda azul? Eu coloco e posiciono o meu mouse na extremidade direita e arrasto ela para cá, ó. Seleciono um trecho para levar até minha timeline. Selecionado o trecho, eu arrasto, o trecho vem menorzinho, ó. E aqui eu faço o recorte fino, né, dentro da minha timeline. Isso aí é para não dar muita bagunça, tá? É mais... O que eu posso definir para você é que o inferno será o completo. Então eu preciso colocar esse trecho entre essa parte da locução e a outra parte da locução. Despejar da ira de Deus. Aqui eu termino, aqui eu encerro o meu drop cinemático, tá? Pelo menos a parte de drop cinemático onde esse pastor aqui está falando. Terminada aqui essa parte, eu venho para cá, ó. Despejar da ira de Deus. Stranger Things não é só ficção. E aqui eu vou colocar o outro drop, tá? Faço a mesma coisa, eu clico em cima dele, ó. Algumas seitas heréticas negam a existência do inferno, mas o inferno existe. Aqui, ó, eu só quero essa parte. Então eu pego a extremidade aqui da direita, clico e arrasto nela, tá? E coloco mais ou menos até aqui assim, ó. Tá? E arrasto, clico e arrasto. Pum. E faço o recorte mais fino aqui dentro da minha Terem timeline. vistas. Algumas seitas heréticas negam a existência do inferno, mas o inferno existe. Beleza, é só isso que eu preciso. Agora eu arrasto minha locução para cá. Basicamente eu tenho então 2 drops cinemáticos sendo utilizados aqui na minha introdução. Essa aqui é uma base, tá? É uma base narrativa. Aqui eu tenho a minha locução, que é a narração principal, e aqui eu tenho os elementos de drop cinemático, que é a minha narração secundária, vamos dizer assim. Basicamente, é o escopo do vídeo. É aqui que está sendo explicado. E agora a gente vai ilustrar colocando os inserts. Helder, o que são os inserts? Os inserts são as imagens, pessoal. É muito importante a gente colocar imagens que condizem com o que está sendo narrado, tá? Então, a gente vai trecho por trecho, colocando aqui as imagens de acordo com cada parte, cada trecho ali da narração. Isso pode ser feito, inclusive, no roteiro, tá? O roteiro o ChatGPT pode te entregar ali, ó, coloca imagem disso, coloca imagem daquilo. Eu prefiro ir no feeling, porque o meu estilo de edição é muito dinâmico, eu gosto de colocar coisas que estão na minha cabeça e tal, mas caso você tenha dificuldade para isso, o ChatGPT pode te ajudar, beleza? Bom, então vamos lá. Terminado esse esqueleto narrativo que a gente acabou de montar, eu acho que você percebeu que não é difícil, não é complicado fazer ele. Mas muita gente me pergunta, principalmente meus alunos lá do Forja, como que eu seleciono os melhores sobe-sons, né? As melhores entrevistas, os melhores recortes. É muito simples, uma pesquisa rápida aqui no YouTube sobre o tema ou sobre um subtema daquilo que você está falando já vai te fornecer vários insights. Como a gente está falando aqui de uma estrutura de teoria da conspiração envolvendo a Bíblia, eu coloquei aqui 2 pastores falando sobre o inferno, beleza? Isso aí é muito simples, pessoal. É só você ir exercitando isso ao longo das suas edições, porque quando a gente coloca essa estrutura aqui, a gente traz muito valor para o nosso vídeo. Agora a gente vai partir para a segunda parte da nossa edição, que é o que? Os inserts, são as imagens que a gente coloca no decorrer da nossa linha narrativa. E como que a gente faz a seleção dessas imagens? Pode ser no feeling, eu vou colocando aqui, vou ouvindo o que o narrador está falando e vou colocando imagens que condizem com aquilo, ou pode ser também a partir do roteiro. O próprio ChatGPT, se você pedir para ele dicas de imagens, né, para aqueles determinados trechos, ele vai te fornecendo. E como que você baixa essas imagens? Como que você gera essas imagens? É muito simples, pessoal. Você pode baixar da web, tá? Em bancos gratuitos, por exemplo, como o Pexels, a gente já ensinou como baixa essas imagens aqui, como você pode também gerar essas imagens com inteligência artificial. Se eu vier aqui no Google, olha só o que dá para fazer, tá? E digito aqui, ó, Stranger Things. Eu acho que eu escrevi errado lá no projeto, hein? E fizer isso daqui, ó, olha só. Pegar essa imagem aqui. Se eu pego essa imagem que tá aqui e vou lá no Meta AI, que tá grátis a geração de imagens lá, pessoal, tá grátis, basicamente. Venho aqui em Anime Minha Foto. Aqui no Meta AI. Seleciono a imagem que eu baixei lá do Google, tá? E digito aqui, ó, um prompt bem simples. Animate
Animate. Zoom out. Essa animação aqui não ficou muito legal não, mas a gente vai tentando gerar outras. Inclusive eu consegui gerar uma bem legal aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Já está inclusive disponível aí para você. É uma imagem simples, mas agrega muito valor numa edição como essa que a gente está fazendo aqui, beleza? Foi esse processo que eu utilizei aqui no Meta AI. Bem simples, bem rápido, que é muito importante que seja assim, né? Simples e rápido para a gente focar nosso tempo em outras coisas, beleza? Agora a gente vai voltar para o projeto. Então vamos lá, voltando para o projeto aqui, pessoal. O que acontece? Eu preenchi aqui toda a minha linha narrativa, o meu esqueleto narrativo com imagens, inserts que fazem sentido com o que está sendo dito. Algumas partes e outras a gente coloca algo subjetivo, a gente baixa uma imagem ou outra. Nesse caso aqui, ó, a gente baixou uma imagem bem sensível, né? Vocês podem ver aí, é uma imagem sensível. Por que é uma imagem sensível? Vocês conseguem entender por que é a imagem sensível? O que a gente faz? A gente utiliza, olha só que eu vou passar um bizu, uma dica para você que normalmente quem não fica até o final, quem vai pulando, quem passa para o final, que não acompanha o tutorial não pega, tá? Essa dica é importante. A gente deixa várias dicas assim no decorrer do tutorial. Se você utilizar 2 segundos, de 2 a 3 segundos de determinado trecho e colocar algumas técnicas que a gente vai colocar aqui ainda, o risco do YouTube te penalizar é muito pouco. Do YouTube tirar a monetização é muito pouco. Eu tenho aqui vários tutoriais, vários vídeos que eu utilizei imagens de futebol, imagens de televisão e eu não sofri nenhuma penalidade do YouTube. Por quê? A gente utiliza técnica, de maneira técnica, utilizando basicamente o uso justo, né? O fair use, beleza? Então aqui é um bom exemplo disso. A gente utilizou aí pouco mais de 2 segundos, ó, logo no início, ó. E se o mundo invertido fosse real? Aqui também é outro trecho, ó. A gente picotou os trechos, Você né? estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber. Show! Pessoal, outra dica para você. Se você for usar trechos de trailer, por exemplo, você tem que tomar cuidado com o seguinte, existem trailers, existem trechos que vão trocar de cena. Aqui tem uma troca de cena. Tá vendo? Aqui começa outra cena. Então, quando você for utilizar um trecho, fique atento em utilizar esse trecho com aquela cena, porque ela não está cortada, obviamente. Você baixou o arquivo bruto, tá? Você baixou o arquivo finalizado. Então, recorte as cenas dentro da cena de fato. Essa cena aqui, por exemplo, se eu não cortar direitinho, que aparece outra cena, que eu não vou utilizar isso aqui. Então eu tenho que recortar isso antes da cena aparecer. Quero recortar aqui, quando termina. Pum, Ctrl B, recorto, beleza? Deixa eu transferir isso aqui para cá. Aqui, o que eu fiz? Coloquei alguns trechos de trailer, tá? Nessa parte. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele? E você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, eu coloquei uma imagem de cidade que também é do trailer, tá? Utilizei pouquinho tempo dela aí, eu acho que não deu nem 2 segundos. Agora mesmo, sem perceber. E aqui eu vou fazer uma brincadeirinha bem legal com efeito sonoro. Daqui a pouco a gente já vai partir para os efeitos. O que eu posso definir... E aqui eu já coloquei a fala do pastor entrando enquanto as imagens estão rolando também. Para você se liga. Que o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Show? Beleza. Aqui também, aqui eu continuo, ó, falando sobre a série. Não é só sempre fazendo isso, utilizando trechos pequenos, beleza? ficção. E tente utilizar trechos pequenos de cenas diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um trailer completo. O ideal é que eu utilize um trecho aqui, né, um trechinho aqui, e eu vou utilizar de novo um trecho de um outro ponto, esse ponto aqui, por exemplo. Então, na hora de cortar, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou cortar, Ctrl B, somente dentro da cena, sem que a cena mude, ó, sem que tenha esse black aqui, ó, pum. Aqui eu tenho uma cena completa. Mais uma dica, então fica até o final. Mais uma dica importante, retire o áudio das cenas que você baixar, tá? O algoritmo do YouTube, ele funciona primeiro analisando os áudios dos seus vídeos, tá? Então ele analisa os áudios e se esse áudio tiver alguma semelhança com outro vídeo, ele vai separar aí, ó, na hora, beleza? Então retire os áudios dos trailers que você for utilizar. Como que eu retiro o áudio Elder? Tá vendo que eu cortei essa parte aqui, ó? É só eu fazer, é muito simples, tá? É só eu vir aqui, ó, em áudio, eu seleciono o trecho, né? E venho aqui em volume e abaixo. Pum. Muito simples, tá? Já retirei o áudio. E aí, é assim que eu faço a seleção das imagens.
Aqui eu não utilizei só imagens desses trailers aqui dessa série em determinado não, tá? Eu utilizei aqui imagens de um filme que é muito horripilante. Vocês conhecem esse filme aqui? Quem conhece esse filme, tá? Digita o nome dele em português aqui nos comentários, tá? Quem lembra? Eu não posso falar o nome dele aqui, tá? Esse filme aqui já fez muito marmanjo morrer de medo, tá? Principalmente quem é cristão, católico ou evangélico. Isso aqui, cara, vou confessar pra vocês, tá? Eu dificilmente eu tenho medo com filme de terror, assim, e tal, de suspense. Mas deixa eu contar essa história aqui pra vocês, que essa história é interessantíssima. Essa história é interessante. Desde quando eu me entendo por gente, eu já vi possessões demoníacas acontecerem em determinados cultos, né? Quando eu assisti esse filme aí, meu amigo, eu fiquei num medão, porque a gente sabe que é real, né? A gente sabe que acontece. Então, coloca aqui o nome do filme. E se você também é cristão, evangélico ou católico e já viu algo parecido, deixa aqui o seu relato aqui pra gente também, pra gente ir trocando ideia. Porque não é possível que eu tô sozinho aqui, né? Não é possível. Pra ficar mais fácil, tá? Eu baixo o trailer. Eu seleciono o trailer. Eu seleciono imagens de trailer, porque normalmente nos trailers tem as melhores imagens, tá? Do filme. Então é mais fácil, né? Tá recortado, inclusive tá aí também no seu material, beleza? Aqui também eu utilizei imagens de um documentário de voodoo. Essas imagens aqui, inclusive, eu já utilizei numa outra introdução. Então eu aproveitei esse material e coloquei aqui. E para finalizar aqui os meus inserts, eu utilizei essa imagem aqui que a gente gerou lá no Meta. Então eu baixei, igual eu expliquei para vocês, né? Eu baixei a imagem estática lá do Google e coloquei no Meta lá para animar ela. Olha que legal que ficou. Não seja se o mundo invertido existe, mas o quanto dele já está aqui. Beleza, agora para dar ritmo pro nosso vídeo, precisamos de uma trilha sonora top, impactante. Então eu vou baixar uma trilha sonora aqui. Impactante. A trilha sonora, pessoal, é assim, vamos dizer assim, 30, 40, 50, quem sabe até 60% do seu vídeo. Principalmente quando se trata de introdução cinematográfica magnética. A gente precisa de uma trilha magnética também que transmita e dê ritmo e dê emoção e dê sentimento para uma introdução como essa, tá? Que ela vai aguçar o sentimento de quem está assistindo. Aqui, no nosso pack, é lógico que eu vou recomendar o pack, porque aqui no pack eu já deixei tudo mastigado para você. No nosso pack, ó, quando você baixar, você vai ter lá, ó, Action, que são trilhas de ação, trilhas brasileiras, Cinematic Teaser, Motivação Workout, Rock Energy, Suspense Thriller. Aqui, por exemplo, doido demais. Show, inclusive, gostei demais dessa aqui, tá? Aqui, suspense, né? Suspense puro. Mas eu tenho algumas trilhas aqui que eu já editei. Nós temos aqui drama e suspense no cop. E aqui também eu tenho um Cinematic Teaser. Também é legal, ó. Top demais, olha essa. É uma trilha sem copyright, beleza? Vamos utilizar ela, essa número 11 aqui. Vou deixar ela para vocês aí, beleza? Eu vou arrastar ela para cá. E aqui, o que a gente vai fazer com essa trilha, tá? A gente precisa sincronizar a trilha com a nossa narração, o nosso esqueleto aqui. Como que a gente faz isso? Vou explicar para vocês que é bem simples. Toda trilha sonora tem os fade in e os fade outs, tá? Algumas tem mais, outras tem menos. O que é o fade in? O fade in, basicamente, são essas entradas aqui da waveform, ó. Esses volumes que a waveform dá. Esse aqui é o desenho da nossa trilha sonora. Aqui eu tenho um fade in e aqui eu tenho um fade out. Fechou? A gente utiliza esses fade in e fade outs. Às vezes a gente tira de um ponto e coloca no outro para trazer sincronismo para nossa trilha. Vou explicar para vocês como. Se eu trouxer essa trilha para cá, eu gosto de colocar o fade in quando a minha introdução está começando. Olha só que legal que fica, ó. E se o mundo invertido fosse real,
e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa trilha, vou fazer essa trilha começar quando terminar esse trecho aqui da fala. Sem perceber. Ah, ficou top. Ó, tá vendo? É isso que eu tô falando. Ficou top. Porque aqui, ó, ela já veio junto com a imagem, ó. Se liga, ó. O que eu posso definir pra... Ou trilha é tudo, mano. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Pra trazer um impacto. Perceber. O que eu posso... Top. Mas quando entra a narração aqui, a gente vai mexer aqui tudo ainda na finalização, tá? A gente tá colocando a trilha e daqui a pouco eu coloco a finalização. E eu quero até bater um papo com vocês aqui. Tem muita gente que começa e vai pulando. A gente vai vendo aqui nas métricas do YouTube. Não faça isso se você quer aprender. Por quê? Eu sou um editor profissional. Eu já edito, eu ganho dinheiro com isso. Eu vivo de edição. Então, muita coisa que a gente vai passando aqui nas entrelinhas pode ser a virada de chave para você adiantar a sua edição, para você editar mais rápido. Um atalho que você aprende aqui, cara, quantos atalhos eu já aprendi assistindo tutoriais longos de 3 horas, né? Cursos enormes, cursos que talvez a gente não aproveita tanto, mas às vezes um insight já é o suficiente para você mudar completamente a sua dinâmica de trabalho. Então fica até o final, beleza? Fica, assiste, nem que seja na velocidade 2, nem que seja, por exemplo, assistindo enquanto tá fazendo outra coisa, mas assiste, beleza? Então aqui nós temos aqui esse trecho, ó. O que eu posso definir para você é que o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Aqui quando ele fala a ira de Deus... Eita, meu relógio até soltou. Eu quero um fade out. Ah, Helder, como que eu coloco um fade out aí que a trilha continua? Stranger Things não... Deixa eu cortar essa trilha, eu vou trazer ela pra cá, ó. Preciso disso aqui, ó. Da ira de Deus. Tam, tam, tam. Esse aqui que eu preciso, ó. Vamos ver se eu consigo sincronizar aqui de uma forma que não fique ruim, tá? Então eu cortei a trilha, Ctrl B, aqueles atalhos que você já conhece. Vamos ver se vai dar certo. Ira de Deus. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito... Vamos ver se deu certo. Da ira de Deus. O que eu vou fazer para ficar melhor? Porque tá um pouco brusco, né? Eu vou arrastar essa trilha aqui para baixo. Vou aumentar essa parte aqui. Vou posicionar o meu mouse até dar a opção dessa bolinha aqui. Clicar e arrastar. Vou fazer isso aqui, ó. E aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou clicar em cima. Vou selecionar aqui na bolinha e trazer um fade out. Aqui eu fiz um fade in. Aqui eu fiz um fade out. Meio forçado, tá? Sem sincronizar trilha, ritmo. Mas vamos ver se deu certo. Despejar da ira de Deus. Stranger Things... E eu vou fazer diferente. Eu quero que a imagem comece junto com a trilha aqui. Então, eu vou deletar aqui, basicamente, eu vou adiantar essa parte pra cá, tá? Pra adaptar com a trilha, tá? Ó. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. A existência de um... Então, basicamente, eu vou eliminar essa imagem que tá aqui embaixo, tá? Eu não vou deletar ela agora, porque talvez eu precise dela pro decorrer do vídeo, tá? Mas eu vou deixar ela aqui. Por isso que às vezes você vê alguns projetos cheio de imagens, né? Em cima, embaixo e tal. Porque o editor vai trabalhando, é a área de trabalho do editor, né? Então às vezes ele deixa uma imagem embaixo aqui, porque o take que está sendo transmitido aqui no preview é sempre o de cima, aqui no CapCut PC. E o de baixo ele não é transmitido. Então a gente deixa ele aqui embaixo para, pô, se eu for querer usar, eu uso em outra cena. Ele já fica aqui, tá guardadinho. Então aqui basicamente o que eu fiz, ó? Da ira de Deus, aqui tem um fade out e eu fecho o vídeo junto com o fade out. Eu dou um black, ó. A gente chama de black, ó. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa... E aqui eu vou colocar um texto dinâmico, ó. Stranger Things não é só ficção. Ó. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. Aqui eu preciso diminuir um pouquinho o volume dessa trilha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui nos keyframes ou então eu posso fazer um Ctrl B aqui na trilha, pum, e abaixar o volume dela. Eu vou aqui em básico, né? Volume. Vou baixar para mais ou menos uns 12 decibéis. Ó. Ela ecoa algo mais um pouco. Colocar aqui 19 decibéis. Muito mais antigo. Ó. Só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. Top. A existência de... Vamos ver como é que tá o sincronismo aqui. Porque de repente, às vezes, a trilha já sincroniza automático, velho. É muito doido. De um mundo invisível, onde forças malignas atuam em silêncio. A Bíblia fala... Beleza.
Pessoal, eu tô para falar para vocês que olha só como ficou o final aqui sem eu mexer mais no sincronismo da Não trilha. existe, mas o quanto dele já está aqui. Basicamente sincronizou aqui sem eu precisar fazer mais nada. Essa é a vantagem de ter o pack, tá? Porque o Essentials Pack, eu separo aqui, ó, as trilhas sonoras. Ah, vai vender. Cara, não é que eu quero vender, porque eu disponibilizo no Essentials Pack o que eu uso. Então é mais fácil, porque eu edito há muito tempo, então eu já utilizo essas trilhas há muito tempo. E eu preciso te alertar que a parte mais legal do tutorial ainda não chegou, que é a parte onde a gente faz o protocolo fantasma funcionar. A gente utilizou várias imagens sensíveis aqui no nosso videoclipe e a gente precisa colocar alguns efeitos nela para que o algoritmo do YouTube entenda que a gente está fazendo fair use, tá? O uso justo dessas imagens. É um momento bem interessante, bem bacana, que te traz vários insights e que eu vou mostrar o passo a passo para vocês daqui a pouco. Quando eu estiver falando, ó, vamos fazer isso aqui agora. É como se a gente estivesse junto, velho. Junto, eu, né, ensinando e você prestando atenção e captando aquilo que vai fazer sentido para você, beleza? Bora que vamos. Agora a gente vai partir para os efeitos sonoros. E vocês perceberam que no início do vídeo não tem absolutamente nenhuma trilha sonora rolando? Ó. Se liga aqui. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa colocar alguns efeitos sonoros para fazer sentido aqui com essa parte, né? Que não tem nada. Antes de mais nada, tá? Eu preciso trazer uma ambiência para esse negócio aqui. E ó. se o mundo invertido fosse real? Uma ambiência interessante. Então, lá no pack, eu venho aqui, ó, no Sound Effects. Aqui, ó, Sound Effects Cinematic. Aqui, como que a gente vai trabalhar? Eu venho aqui em ambiente. E eu preciso de uma atmosfera, cara. Um ambiente mais dark. Ó. Essa aqui é legal. Eu gostei dessa aqui, ó. Então eu já arrasto ele pra cá, ó. Show? Eu não vou deixar ele no tutorial inteiro, né? Mas só pra vocês irem entendendo. Ó. Se liga. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber? Entendeu? É uma caminha. A gente deixa uma caminha de atmosfera para trazer já uma emoção. Tá aqui a caminha, eu não preciso deixar ela aqui o tempo todo. Já posso tirar ela aqui, direto, né? E aqui, para não ficar muito brusco, muito grotesco, eu faço o mesmo esquema que eu fiz com a trilha. Eu passo meu mouse aqui na extremidade até disponibilizar essa bolinha aqui, ó, e arrasto essa bolinha para a gente ter um fade out aqui, beleza? Pessoal, preciso da ajuda de vocês para os próximos conteúdos. Deixa aqui nos comentários para mim o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. É um tutorial de alguma coisa que você tem dificuldade. Ah, eu gostaria de ver um tutorial de vídeo dark de curiosidades. Ou então gostaria de ver um tutorial sobre sound effects, sobre trilha sonora, sobre isso, como que faz o filme tal, como que faz o efeito daquele canal. Coloca aqui nos comentários que a gente vai pegar esse comentário, ler e a gente vai fazer um conteúdo exclusivo sobre o tema que você sugerir aqui, beleza? Então ajuda a gente aí e comenta, beleza? Valeu! Eu coloquei ela bem no fade out aqui, um pouco depois do início da trilha. Então fica Sem assim, perceber. O que que eu preciso agora? Tá vendo essa parte? Eu quero trazer um som para essa parte aqui, ó. E eu tenho um som para cá, tá? Lá no nosso pack tem o Cinematic FX, tá? São alguns efeitos de elementos, alguns efeitos mais subjetivos que eu sempre estou utilizando aqui nas introduções, tá? Aqui, ó, nós temos alguns efeitos de mecânica. Nossa, tá alto, né? E aqui o de terremoto, ó. Vou utilizar esse efeito aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Eu não posso deixar ele muito alto, tá? A atmosfera aqui também eu vou abaixar ela um pouquinho. Baixar uns 2 decibéis aqui, 4 decibéis. E esse aqui também eu não posso. Tá vendo que ele tá vermelho? Esse ponto vermelho aqui quer dizer que ele tá estourando. O áudio não tá legal, tá? Então eu abaixo, ó. Eu abaixo. E vamos ver como é que fica. E se o mundo invertido fosse real e vocês... Eu acho que eu tenho que colocar ele um pouquinho mais pra cá, ó. Tipo assim, ó. tivesse... E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo?
Legal. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu espero que vocês estejam ouvindo com fone, tá? Tá legal demais isso aqui, E ó. se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora? Dá pra colocar mais coisa aqui, tá? Eu quero colocar um efeito um pouco mais acentuado aqui, ó, quando passa o mundo invertido, ó. Pum. Ó. Pra debaixo da terra, bem no inferno, ó. Tá ligado? Ó, pum. Aqui, no nosso pack, tem esse efeito. Aqui em Whoosh, eu tenho alguns Whoosh aqui, ó, que são basicamente efeitos de transição. Eu quero o Deep. Whoosh. Deep é profundo, tá? Acho que é profundo, né? Profundo. Deep. Whoosh. Eu vou utilizar o... Deixa eu ver esse 4 aqui. Não. Deixa eu ver mais pra cá. Deixa eu ver esse 9. Esse aqui. Nossa, ó o barulho. Gostei demais. Você tá vendo que aqui acontece o ápice, o clímax da transição, ó. Aqui, ó. É aqui. Então, o que que eu faço? Eu posiciono o meu cursor no clímax e arrasto a minha transição pro clímax da transição sonora. Olha como é que isso aqui vai ficar parecendo que é tudo igual, tudo a mesma E se coisa. o mundo invertido fosse real e você Se ligou? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, tá? Ó. E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo? Aqui nós temos uma imagem, começando aqui, né? Que parece de um helicóptero. Vocês concordam? Eu vou colocar aqui Deixa eu pensar, cara. Eu acho que eu tenho essa imagem, esse aqui em drones. Deixa eu ver aqui. Não. Ó. Quem tá ouvindo de fone aí tá surtando, igual eu. Muito doido. Esse aqui, ó. Isso aqui que eu tava precisando. E você estivesse vivendo ao... Aqui, ó. Aí quando começar essa imagem, eu já entro com ela. Se você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo... Beleza, aqui ela já termina. Ctrl B. Coloco o fade out. Cara, quanto mais tempo você colocar energia na trilha sonora e nos efeitos sonoros, mais cinematográfico e mais profissional o seu vídeo vai ficar, tá? Trazendo esse bizu pra vocês aí. A gente vai gastar mais um tempinho aqui que eu vou colocar mais coisas que vai, assim, explodir a mente de vocês, ó. Tá vendo que a gente tem uma alavanca aqui, cara, ó. Olha isso aqui. Eu tenho um som pra essa alavanca aqui. Inclusive, eu já disponibilizei essa pasta em alguns dos meus tutoriais. Aí eu vou deixar para vocês procurarem aí, maratonarem os nossos tutoriais. Essa pasta aqui, ó, SFX mais usados. Aqui eu tenho alguns sons de mecânico. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse. Mas eu vou usar esse aqui, ó. O 7, espera aí. Esse aqui, ó, o 7. Deixa eu arrastar o 7 pra cá. Pessoal, o nosso pack também tá na promoção, tá? Tá na promoção de Black estendida até esse mês de dezembro. Então é a melhor oportunidade para você adquirir o nosso pack também, que tem todos esses arquivos que a gente tá utilizando e muito mais variações, beleza? Então, bora que vamos. Sem perceber. Olha esses 5 aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vou arrastar esse aqui pra cá. Esse som ele acabou vindo pra cá, ó. Eu quero que esse som comece quando entra a cena. Entra essa cena aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó, a cena começa aqui. Eu quero que ele comece aqui, ó. Junto com a cena. Pá, ó. Sem perceber. Parece real. Fala comigo. Parece que é da cena, cara. Mas eu tenho que abaixar um pouquinho, tá? Ah, eu quero um pouquinho mais de destaque. Só um pouquinho. Quando ele termina, que aqui tá no 0, ó. Eu quero tipo um close, tá? E aqui eu tenho esse som também, lá na pastinha SFX mais usados. Tá lá no pack, tá no Essentials Pack. Ó. Porque aí quando ele chega no 0, tem tipo uma abertura, né? Que na verdade vai ser a finalização. Perceber. Viu? Perceber. Legal demais. Tá um pouco alto, tá? Então, tá tudo muito alto. A gente vai abaixar tudo daqui a pouco. Mesmo sem perceber. Sem perceber. Porra, legal demais, velho.
Eu venho aqui em Cinematic Glitch. Deixa eu ver. Essas aqui. Não. Essa é top, hein? Ô, velho. Eu piro, velho. Eu fico há muito tempo aqui. Eu gosto muito disso. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. E quando fecha a alavanca, entra essa parada mais psicodélica. Esse glitch. Viu? Como se fosse uma preparação. Pra finalizar, eu juro que é o último efeito que eu vou colocar aqui. A gente vai ouvir tudo daqui a pouco, hein? Por isso que é importante vocês ficarem e acompanhar tudo, tá? Todo tutorial que você vê, ó, eu recomendo. Se você já viu algum tutorial meu que você não assistiu tudo, assiste tudo, tá? Tira um tempo pra assistir tudo, de preferência no computador, pra você entender o passo a passo e ir pegando os insights, que você vai aprendendo muita coisa, cara. Tem só mais um. Vou colocar só mais um, tá? Eu venho aqui agora em reverse. Reverse aqui, ó. Esse aqui eu já até sei qual que eu vou usar. Esse 15 aqui que eu gosto muito. 14 ou 15? Deixa eu ver o 14. Não, é esse aqui. É o 15 mesmo. Esse aqui. Esse aqui ele vai entrar um pouquinho antes. Não, não gostei desse. Deixa eu colocar um outro aqui. Deixa eu ver um Rise aqui. Vou em Rise. Vou aqui em Short Rise. Ó. Esse aqui mesmo. Vou colocar o 27. Ele vai dando uma crescente. É como se fosse uma explosão invertida. Na verdade, eu vou terminar de crescer ele quando a alavanca é acionada. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Quando a alavanca é acionada. Bem aqui, ó. Ó, vou deixar ele alto só para vocês entenderem. Ao lado dele agora mesmo, sem perceber. Tá muito grave, tá tudo muito grave. Eu vou achar um riser aqui no pack mais fino. Normalmente esses quick riser aqui, ó, são mais finos, ó. Não, esse não. Deixa eu ver esse. Tá vendo? É esse aqui, ó, que eu tô precisando. Esse tá ótimo. Deixa eu arrastar ele pra cá. Oh, minhas costas tá até doendo. Eita. Então, tá vendo que o final dele é aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O final dele. Eu quero o final dele quando a alavanca chega no zero aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar. Ao lado dele agora mesmo, sem perceber. Legal. Ó, vou aumentar um pouquinho. Sem perceber. O que eu posso Muito bom. Bom, como eu tô achando tudo um pouco muito alto, e quando eu digo alto é em relação à locução. Vamos ver tudo como é que ficou? E se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber? O que eu posso definir para você é que o inferno será. Ah, muito bom. O tutorial podia terminar aqui, né? Meu Deus, é muito bom. A gente vai fazer agora nosso protocolo fantasma, tá? A gente vai finalizar aqui, colocar efeitos visuais aqui. Essa parte aqui é a mais importante, tá? Eu vou te ensinar a disfarçar essas imagens sensíveis aqui e deixar, além de disfarçar, deixar estético também. Porque não adianta você colocar um monte de efeito e filtro e acabar com a questão estética, né, do tutorial, né? Então, a gente vai fazer diferente. Fazer algo que vai disfarçar, vai fazer o uso justo, né? A gente ainda vai fazer os textos dinâmicos, tá? Eu não falei na introdução, mas vai ter os textos dinâmicos ainda nesse tutorial. E também a gente vai colocar alguns efeitos importantíssimos para esse vídeo daqui a pouco, que são os efeitos que a gente faz o uso justo, né? Que ajuda a disfarçar as imagens que a gente utilizou aqui, as imagens sensíveis, né? Vamos chamar assim, as imagens sensíveis que a gente utilizou aqui. Então é o seguinte, você que está acompanhando o vídeo aqui até agora, significa que você quer aprender, que você está no caminho para profissionalizar a sua edição, para melhorar o seu engajamento, a sua retenção, tá? A retenção do seu canal, a retenção do canal do seu cliente, por exemplo. Então você precisa estar no Forja Dark, porque ninguém consegue evoluir sozinho. E lá no Forja Dark você não vai estar só comigo, não. Aí é um curso completo onde eu ensino você a editar vídeos para canais Dark do jeito certo, mas a gente tem uma comunidade super ativa que vai te ajudar também, tá? Lá na comunidade do Forja a gente tem vários alunos e vários experts também em canais Dark. Tem o Johnny, por exemplo, que já fez mais de 15 mil reais em apenas um mês com o canal Dark. Então ele tá lá na comunidade trocando ideia,
batendo um papo, né, dando dicas. Então é muito legal, muito bacana. Vai acelerar o seu aprendizado aí, beleza? Vamos voltar. O link pro Forja tá aqui na descrição, tá com 30% de desconto na Black estendida. Então se você tá assistindo esse vídeo em dezembro, né, dezembro de 2025, você já vai começar aí o ano com um descontaço no Forja, tá? Ele sempre vai aumentando o preço. Eu recomendo você aproveitar, beleza? Se não fizer sentido para você, é só você pedir o reembolso. A gente tá dentro da plataforma Hotmart. Significa que não tem burocracia para pedir reembolso. A Hotmart é a plataforma menos burocrática para pedir reembolso. Então é só você comprar o curso. Se não gostou, pede o reembolso. Não tem problema, beleza? Bora que vamos. Continuando a nossa finalização, vocês já viram aí, né? Vocês estão vendo que esse sobe som aqui, principalmente desse pastor aqui, tá muito feio. Tá na vertical, não tá legal. Então a gente vai fazer um negócio bem interessante aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em máscara, adicionar máscara, e eu vou colocar só o pastor na tela, beleza? Eu venho aqui também nesse Pregnite aqui, ó, e arrasto ele até ficar as bordas arredondadas, beleza? Se você tiver dificuldade para mexer dentro do preview, é só você vir aqui nessa parte das máscaras e fazer tudo isso que a gente fez aqui, ó, nesses, tá vendo? Você pode suavizar aqui, você pode arredondar os cantos aqui. Então, tem essas duas formas de você fazer isso, beleza? Agora eu venho aqui em básico novamente e aumento um pouco a minha tela aqui, ó. Show? Show. Então aqui basicamente o que eu fiz? Coloquei uma máscara, tá? Para melhorar aqui também, colocado, né? Vou colocar um pouquinho de suavização aqui também, ó. Vou dar uma suavizada pequena aqui. Bem pequena. Show. Aí, ó. O inferno será o completo despejar da ira de Deus. Aqui na ira de Deus, quando ele fala, eu vou aproximar mais. Vai perder um pouco a qualidade, mas eu acho que é legal. Então eu começo o zoom in aqui. É só eu vir aqui em transformar, clicar aqui nesse diamantezinho aqui, ó, pum. Show? E aqui no final do meu elemento, eu aumento a escala dele, ó, pum. E posso colocar aqui pro meio. E aqui você tá vendo que gerou essas duas bolinhas aqui. Bolinhas não, né? Esses dois diamantezinhos aqui, ó. É só eu arrastar ele pro final do meu clipe, ó. Olha como é que vai ficar. A ira de Deus. Stranger Things não é só ficção. Dá pra gente colocar bastante texto dinâmico aqui, tá? Quem curte texto dinâmico, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu posso, inclusive, fazer um vídeo colocando só texto dinâmico na tela, se vocês quiserem, tá? Nesse tutorial aqui. Então coloca aqui para mim, eu quero um tutorial de texto dinâmico. Coloca aqui para mim, eu quero um tutorial de texto dinâmico aqui nos comentários, que a depender do número de comentários eu faço um tutorial exclusivo de texto dinâmico. Mas aqui eu preciso colocar um texto dinâmico, não dá para eu terminar essa parte aqui sem esse texto, que é essa parte aqui, ó. Stranger Things não é só ficção. Stranger Things não é só ficção. E eu vou usar uma técnica bem legal, que eu gosto demais, que é essa aqui, ó. Eu venho aqui em texto, coloco aqui, ó, texto padrão, e eu vou contar as palavras que o meu narrador falou, ó. Stranger Things não é só ficção. 6 palavras. Então o que eu faço aqui, ó? A primeira palavra é Stranger, assim, né? Stranger. Eu vou utilizar essa fonte aqui, ó. Eu queria essa aqui, ó. Essa tá bem legal, tá mais... Deixa eu ver ela toda em caixa alta, melhor ainda. Deixa eu colocar ela melhor ainda, assim. Agora eu vou dividir em 6, ó. Não é só ficção. Aqui termina. Pum. Agora vai ficar mais fácil, que é só eu mudar as palavras, ó. Stranger. Eu vou colocar assim, ó. Things. Sim, things. Não. Vem aqui, ó. Vamos ver como é que ficou, ó. Stranger Things não é só ficção. Stranger Things não é só ficção. Legal. Gostei. Dinâmica tá top. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, seleciono todos os textos, venho aqui em animação e vou colocar essa animação aqui, ó. Cadê? Aqui no meus favoritos, eu já... Abertura cromática. Tá? Stranger Things não é só ficção. Stranger Things não é só ficção. Show? Stranger Things não é só ficção. É um texto bem básico, mas que com o efeito sonoro que a gente vai colocar aqui agora vai ficar bem interessante. SFX mais usados. Se liga aqui, ó, a gente vai usar esse efeito aqui, ó, bottom, esse aqui, ó. Cada vez que entrar uma palavra,
o bottom vai entrar. Ó. Ctrl V, não é só ficção. Olha que legal que fica, ó. Stranger Things não é só ficção. Top! Selecionei todos. Vem aqui em básico volume, né? Tirar aqui, ó, pessoal. Pode tirar uns 10 decibéis, 11 decibéis, tá? Ó. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa... Pra ficar ainda melhor, esse texto dinâmico aqui, a gente vai, velho. A gente vai viajando na maionese, velho. Não tem jeito. Eu vou criar um clipe composto aqui nele, ó. Clico com direito, crio um clipe composto, tá? Aqui em efeitos, no seu CapCut aí. Oh, véio, se você tiver o Pro, melhor ainda. Que a gente vai fazendo várias coisas. O Pro, cara, é um básico aí pra você, tá? E aqui nesse clipe composto, eu vou colocar aqui, presta bem atenção, um flash preto na minha composição de texto. Vou arrastar pra cima dele aqui, tá? Ó. Stranger Things não é só ficção. Eu vou colocar aqui também Ecoa algo uma luz muito... nostálgica. E para finalizar, vou colocar essa agitação RGB. Cara, se o seu computador for um pouquinho mais fraco, talvez esses efeitos fiquem um pouquinho mais lentos, tá? Mas a dica que eu dou é coloca no final. Que aí, mesmo se ficar lento, você manda para renderizar. Ele vai renderizar, vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos vai ser aplicado o efeito aí no resultado final, beleza? Olha só que legal que ficou isso aqui. Stranger Things não é só ficção. Eu vou tirar um pouquinho da força dele. A diferença de cor vertical também tá muita. Desfocar eu acho legal, a atmosfera tá legal. Velocidade vou diminuir um pouco. Ó. Stranger Things não é só ficção. Agora, com o meu texto dinâmico feito, eu preciso trazer esse elemento aqui, ó, que eu fiz, para o meu outro subsom, que é esse daqui, ó. Então eu cliquei em Ctrl C nele e aqui eu vou dar um Ctrl Shift V e vou colar os atributos aqui, tá? Tá vendo que já trouxe um. E agora eu ajusto a máscara e ajusto também a posição do meu objeto aqui, ó. Agora a gente vai para a parte mais importante do tutorial. A gente vai dar uma disfarçadola nas imagens. Para isso a gente vai organizar um pouquinho o nosso projeto aqui, tá? Aqui, nessas camadas aqui, a gente tem os nossos inserts, que basicamente é onde a gente vai organizar as nossas camadas aqui, beleza? Tá vendo que a gente tem uma marca d'água aqui, ó, bem conveniente. Essa marca d'água pode ativar o algoritmo contra a gente, pode ativar também o YouTube contra a gente. A gente tem que tomar cuidado com essa marca d'água aqui, beleza? Então, basicamente, a gente vai disfarçar isso aqui. Você tá aqui até agora, meu irmão. Na moral, parabéns pra você. Parabéns. Não deixa de comentar, tá? Eu fiquei até o final, Helder. Coloca aqui, comenta alguma coisa, introdução michuruca, pra eu saber que você ficou até o final, beleza? Os tutoriais que eu faço aqui são longos. Justamente por isso. Porque eu tô interessado em pessoas que querem aprender de fato, tá? A gente não faz conteúdo raso aqui no canal, não. Então, aqui, o que eu tenho aqui, ó? Aqui, eu tenho os textos dinâmicos, certo? Eu vou criar isso aqui, tudo isso daqui, eu vou criar um clipe composto aqui, ó. Pra ficar mais simples para eu entender. Então, aqui é meu texto dinâmico, beleza? Aqui são os inserts. E aqui é o subsom. No subsom, eu já ajustei aqui, beleza? Já tá ajustado. Talvez a gente coloque mais alguma coisinha aqui, mais algum efeito aqui, tá? Para ficar melhor. Contudo, o meu ponto sensível são essas imagens aqui, ó. Porque a grande maioria é imagem sensível. Tem imagem de IA, mas a grande maioria é imagem sensível. Então, eu vou criar aqui um clipe composto. Criei um clipe composto aqui. Show? Show. Agora, eu vou copiar e colar esse clipe composto. Vou duplicar ele. No de baixo, eu vou aumentar a escala. No de cima, eu vou colocar uma máscara. Vou adicionar uma máscara no de cima. Uma máscara mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E vou aumentar a opacidade dela. Aqui assim, ó. Show? O de baixo, eu vou aumentar a escala. Olha só o que a gente está fazendo. Vou vir aqui em efeito, blur, em inglês. Que agora vai vir. Agora vem. Desfocar. E boto o desfoque na imagem de baixo que a gente duplicou. Olha isso daí, velho. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o desfoque cromático. Desfoque cromático. Ele aqui, ó. Desfoque cromático. Coloco embaixo. Nossa, muito top, cara. Muito top. Aqui, nas configurações, eu vou colocar uma diferença de cor horizontal. Vou colocar aqui, ó, 50 e 52, tá bom? Eu venho aqui em básico do efeito, né? Tá legal, tá legal. Aqui eu vou diminuir um pouco a opacidade dele, tá? Pra ficar um aspecto mais dark mesmo. Na parte de cima, eu vou arredondar os cantos, aqui, ó, pum, na imagem de cima. E tá vendo que eu basicamente eliminei a marca d'água lá, ó. Pra melhorar, pra deixar mais legal ainda,
eu vou vir aqui tanto no de baixo quanto no de cima e vou em espelhar. Vou espelhar aqui e o de baixo também eu vou espelhar. Então, basicamente, eu inverti, né? Inverti as imagens aí. Basicamente, é isso. Se o mundo invertido fosse real e você estivesse vivendo ao lado dele agora mesmo, sem perceber. O que eu posso definir para você é que o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Stranger Things não é só ficção. Ela ecoa algo muito mais antigo. A existência de um mundo invisível, onde forças malignas atuam em silêncio. A Bíblia fala dele. Um reino de trevas, onde legiões se movem sem serem vistas. Algumas seitas heréticas negam a existência do inferno, mas o inferno existe. Neste vídeo, revelamos como a série se conecta com textos sagrados e rituais reais de magia negra ainda praticados hoje. E talvez a pergunta não seja se o mundo invertido existe, mas o quanto dele já está aqui.